Olá, amados. Boa noite, professor Silvio aqui. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a aula inaugural, né? Aquela primeira aulinha onde nós explicamos aí o que é o APH, a diferença do APH, do resgate, né? Do primeiros socorros, elencar aí alguns serviços de APH no Brasil e no mundo e dar as orientações aí da primeira aula que é para a próxima semana, ok? Então, olha, o APH, o atendimento pré-hospitalar, né, os objetivos das aulas, desta aula, né, definir o APH, a diferença, né, do APH, do resgate, do primeiro socorro, o que cada um deles faz, né, elencar algumas modalidades de APH, diferenciando quanto à tripulação, suporte básico, suporte avançado de vida, os equipamentos e os procedimentos que realizam. Definir uma estrutura básica do APH, né? O que acontece quando eu pego no telefone e ligo lá 192, né? O que acontece, né? A TARM passa por médico, que passa por operador de rádio, que libera ambulância, libera suporte básico, libera suporte avançado, libera moto, pede apoio do área, assim por diante. O que acontece? Nós vamos discorrer sobre um breve histórico também do APH no Brasil e no mundo, tá? E citar alguns serviços de APH existentes aí no Brasil. Definições de APH, né? O APH é o atendimento pré-hospitalar, conta com suporte básico de vida, suporte avançado de vida, também faz parte do APH o resgate e também faz parte do APH os primeiros socorros. Okay? Então, a definição do atendimento pré-hospitalar. O que é um atendimento pré-hospitalar? Né? Dentro, mesmo sendo o resgate, o primeiro socorros e o APH propriamente dito, né? Sendo APH, dentro desse serviço de APH tem as suas diferenças, tá? Então vamos lá. O que é o APH? O atendimento às urgências médicas, traumáticas ou não, né? Pasmem vocês, 90% dos atendimentos são clínicos, tá? Não são traumas. Realizado por profissionais habilitados, que é isso que nós estamos fazendo aqui, fazendo curso de APH para nos habilitarmos para trabalhar com ele. No local da ocorrência, durante o transporte e seguido por um recebimento organizado desta vítima ou paciente por uma instituição hospitalar, né? Nós temos dois tipos aí. Suporte básico de vida, que é os procedimentos simples, não invasivos, né? Como imobilização, contenção de hemorragia, atendimento inicial a um desmaio, até alguns mais graves, como reanimação cardiopulmonar, instalação do DEA, enfim, isso é feito também pelo suporte básico, ok? E o suporte avançado de vida, que é aqueles de procedimentos exclusivo médico, né? Invasivos, como intubação, administração de drogas, como drenagem torácica e assim por diante, tá bom? Quando diz lá em cima, né, voltando um pouquinho, recepção organizada, recebimento organizado de um paciente por uma instituição, quer dizer o quê? Quer dizer que eu tenho que levar esse paciente onde tem o melhor atendimento para ele, né? Eu não posso, por exemplo, levar uma gestante traumatizada que sofreu um acidente num hospital onde não tem um suporte obstétrico. Não posso. Né? Não posso levar um trauma de crânio onde não tem um neurocirurgião. Não posso. Então, esse é o recebimento organizado por uma instituição hospitalar, tá? Isso é feito na base do SAMU lá pelo enfermeiro regulador. Ele de manhã, né? Quando ele chega lá, vai assumir o plantão, ele já liga para todos os hospitais de referência e descobre aí qual profissional está em que hospital para que nós possamos aí atender melhor as nossas vítimas ou pacientes, né? Resgate, dentro do APH ainda. O que é o resgate? É uma retirada, né, da vítima de um local de onde ela não consegue sair por si só e ilesa ou sem risco, tá? É comum o APH e o resgate serem praticados ao mesmo tempo. Ou seja, tem um acidente automobilístico com preso nas ferragens. Então, o profissional do SAMU, o profissional do APH, ele pode entrar dentro do carro, obviamente, né, com toda a segurança, começa a atender a vítima lá dentro ainda e o bombeiro está cortando o carro. Então, o bombeiro está promovendo o resgate e nós atendendo a vítima. No World Trade Center, lá antes do desmoronamento. Os bombeiros traziam as vítimas para o saguão e o
o pessoal dos paramédicos do APH atendiam eles ali pelo saguão. Então podem ser feitos ao mesmo tempo, tá? Ou até mesmo pela mesma pessoa, pelos mesmos profissionais, que é o caso no Brasil das rodovias, né? A CCR que cuida da Dutra, a SMR que cuida da Ayrton Senna e da Imigrantes, né? E a São Francisco que cuida do Rodoanel. Então ali vocês podem notar que não tem bombeiros, tá? Então é eles que fazem o trabalho tanto do resgate, eles retiram da ferragem e fazem o APH concomitante. E finalmente, os primeiros socorros, tá? Que é o atendimento inicial a uma urgência médica realizada, né? Por qualquer pessoa, obviamente, preferencialmente com mínimo de treinamento, com o objetivo de auxiliar a vítima até que ela seja atendida por um sistema organizado de socorro. Olha que interessante, uma curiosidade que talvez vocês não saibam, né? Tá vendo aqui, ó, sistema organizado de socorro. Pega só as primeiras letras aqui, ó, e vê o que forma. Quando você está em perigo, o que você pede? Não é SOS? Engraçado, né? Só para aguçar aí a curiosidade, ok? Então, a estrutura básica de um serviço de APH, o que nós chamamos de regulação médica, é assim que funciona. Olha, aconteceu o acidente, o nosso bom samaritano lá pegou, né, ligou para a nossa central do SAMU, a nossa central de regulação. A TARM, né, que é um técnico de apoio em regulação médica, atende, vai perguntar para ele, olha, SAMU 92, bom dia, qual a sua emergência? Ele vai falar, olha, tem um acidente automobilístico aqui na avenida tal, com, né, tem muitas vítimas, presas em ferragens, enfim. Aí ela vai falar para ele, acalme-se, senhor, vamos conversar. Ela vai perguntar para ele, olha, onde é? Ele vai passar o endereço, eu preciso de 2 referências boas, né? Aí depois ela vai perguntar, óbvio, está invertido. Primeiro ela vai perguntar o estado da vítima, né? Olha, é vítima do sexo masculino, do sexo feminino, qual a idade mais ou menos, está consciente, não está consciente, tá? Vai perguntar tudo isso. Após ela vai perguntar o endereço com 2 referências. Só depois que o bom samaritano prestou todas as informações necessárias do estado da vítima, da localização, do tipo de acidente, aí o que a TARM faz? Ela passa para o médico regulador, vai lá e ele vai ver se ele vai liberar suporte básico ou avançado. Se necessário, o próprio médico liga de novo para o bom samaritano, tá? Aí faz novas perguntas. Essas perguntas são necessárias, primeiro, para determinar que tipo de socorro nós vamos enviar. Segundo, para pegar trote, tá? Porque a central de regulação faz algumas perguntas que o cara que está com trote ele vai acabar se enrolando, fazendo trote, né? Ok, aí o médico conversou com ele, devolve para a TARM. Aí a TARM passa para o operador de rádio, esse operador de rádio aciona a viatura e a viatura sai em socorro, tá? Aí a nossa viatura chega no local da ocorrência, estabiliza a vítima, né? Volta para a TARM passa para o médico regulador, e aí a equipe que está aqui vai passar para o médico regulador tudo que ela fez na ocorrência, imobilização, lá o XABCDE, né? Tudo que ela fez, né? Se está sangrando nas extremidades, se a via aérea está desobstruída, se a respiração está patente, se a circulação está hemodinamicamente estável, se o estado neurológico está bem. E por fim ele vai falar vítima embarcada em VTR aguardando conduta. Esta conduta é que o médico regulador vai dizer para que hospital que vai, entendeu? É assim que funciona, essa é a estrutura básica de um serviço de APH, ok? E um pouquinho só de história, né? Uma síntese histórica no mundo do APH, tá? O serviço de resgate APH surgiu lá na Revolução Francesa, né? Com o Napoleão. E o nosso serviço, o primeiro serviço aeromédico no mundo de transporte de vítima por helicóptero foram na Guerra do Vietnã. E lá nos Estados Unidos, eles criaram aí o serviço de emergência médica com, né, os soldados que voltaram do Vietnã, já que todos eles foram treinados em primeiros socorros lá no Vietnã.
tá? E surgiu aí em 1971 o serviço de paramédico nos Estados Unidos. Okay? Aí está. Guerra Napoleônica, né? Tem um médico, cirurgião, né? Barão, né? Barão Dominique Jean Larrey, que era o médico particular de Napoleão. E na década de 60, como eu disse lá, ó, tá? A remoção dos feridos feitos pelos helicópteros e enviado aos MESH, né? Que eram os médicos, os hospitais cirúrgicos militares móveis. E para você entender, os Estados Unidos eles estavam guerreando numa terra que não era deles lá no Vietnã, né? Eles estavam num país estranho. Então, como é que era feita essa guerra? Pegava-se o soldado num campo aliado, levava-se até o meio da selva, eles guerreavam lá com os Vietcongs, no final do dia como se fossem os trabalhadores, né? Eles voltavam lá para a base deles, 2 dias depois, né? E assim por diante. E os feridos eram transportados até então de jipes, demoravam 8 horas, 12 horas para ser socorridos ou até mais, e eles acabavam indo a óbito, tá? Obviamente por hemorragia ou trauma direto no crânio. E com a introdução do transporte aéreo, do serviço aeromédico, caiu muito a mortalidade, olha lá, que era de 8,5%, caiu para 2,4%. Né? E todos os soldados foram treinados em primeiros socorros. E quando voltaram aos Estados Unidos, em 1969, foi criado o currículo técnico de emergência médica com esses soldados que voltaram do Vietnã. E em 1972, o Departamento do Trabalho norte-americano reconheceu a profissão de paramédico. Tá? Então é por isso que lá tem o serviço de paramédico. Okay? No Brasil, em 1970, a Prefeitura Municipal de São Paulo, lá no final, né, na década de 70, lá no final dos anos 70, criou o suporte básico de vida, e o suporte avançado de vida já foi em 96, né, que é o chamado o resgatinho da Erundina, né? Mas não foi em 70, foi no final dos 80 e 90 que surgiu o resgatinho da Erundina. Leva esse nome só porque ela era prefeita na época, né, mas não tem nada a ver com a prefeita, tá? Dersa no início dos anos 80, que era o serviço de resgate de todas as rodovias, uma vez que as rodovias não eram privatizadas, né? 1986 e 87, depois do incêndio do Andorinha, foi criado o primeiro suporte avançado do Brasil, né? E em 1987 o SIAT, que é o Serviço Integrado de Atendimento a Trauma e Emergência, que foi instituído lá na região sul de Curitiba, na região de Curitiba, na metropolitana. Só que hoje o SIAT atende toda a região sul, tá? 1988 e 89, Fortaleza, Brasília, Porto Alegre e outras. E em 90 o resgate do Corpo de Bombeiro é criado, né? A ambulância de resgate. E em 91 o bombeiro cria a URSA, né? Que era a Unidade de Resgate e Suporte Avançado. E a partir de 91 em diante, o serviço de APH no Brasil cresce estrondosamente até que culmina, né, na criação do SAMU em 2003. Tá? Então, em 2003 foi criado, né, o SAMU, e nós temos aí a rede nacional como montada, né, a estrutura do SAMU já em todo o Brasil, um serviço de APH com seus protocolos, né? O SAMU ainda é novo, é um adolescente, então os protocolos ainda estão sofrendo adaptações, são criados novos, tá? Mas ele é feito todos em cima, né? O trauma é feito em cima do PHTLS, tá? E os clínicos é feito em cima dos guidelines que nós chamamos, né? Cardiológico da American Heart Association, da ILCOR e assim por diante. Então, nessa imagem nós temos aí a rede nacional, hoje já deve estar maior, está um pouco defasado esse mapa, os serviços que estão em implantação, as ambulâncias, né, que são lanchas do SAMU, onde tem bacia hidrográfica. Hoje nós já temos aqui em São Paulo também, tá? Ali próximo da represa Billings, né? Então ali na Terceira Balsa tem uma ambulância, em alguns outros lugares também tem, tá? Também está em franco crescimento. Nós estamos, uma luta antiga nossa é trazer uma ambulância aqui para o Alto Tietê, né?
que a bacia hidrográfica aqui é grande também. Se eu não me engano, acho que nós temos 7 ou 8 represas para cá. Tá? As aeronaves, né? Nós temos aí os aviões, né? Do SAMU também. Notem que os aviões ficam mais na região norte, um pouco da nordeste, porque a densidade demográfica é pequena e a região é grande, né? Então é muito distante uma cidade da outra, um centro médico do outro. Aí existem esses aviões aí, que acho que são 4 ou 5, que pegam as vítimas de trauma lá na região norte e traz aqui para Brasília para ser tratado na Rede Sara. Né? Bem, agora a gente vai começar a falar da aula propriamente dita. Isso aqui já é um pouquinho, aliás, cai na prova também lá um pouquinho e aqui também, tá? Vamos falar de ética, né? O que é ética? Ética é um conjunto de valores que se tornam deveres em determinadas culturas ou grupos, sendo expresso em ações. É uma norma de cunho moral que obriga a conduta de uma determinada pessoa sob pena de sanção específica, nesse caso as leis, né? E também pode regulamentar um comportamento de um grupo particular de pessoas ou profissionais, que são os códigos de ética médica, né? Então, médico, enfermeiro, socorrista, bombeiro, etc., todo tem seu código de ética. Nós temos 2 tipos de ética. A ética pessoal é aquela que o cidadão de bem, né, cumpre, é o não roubar, é não corromper, né, não furar fila, não estacionar seu carro na vaga de deficiente ou de idoso e assim por diante. Você ser uma pessoa ilibada, né? Ou seja, a ética, ela basicamente o meu direito termina onde começa o seu, né? E depois disso nós temos a ética profissional, que é a chamada deontologia, tá? Que é aquela que serve para reger a nossa vida profissional e o nosso relacionamento com a equipe interdisciplinar de profissionais, né? Então, ela caracteriza por um conjunto de normas ou princípios que tem a finalidade de orientar as relações profissionais entre pares e ímpares também, tá? O que é entre pares? Entre enfermeiros com enfermeiros, entre médicos com médicos, entre fisioterapeutas com fisioterapeutas. E os ímpares, entre enfermeiro com médico, entre médico com fisioterapeuta, né? Entre o fisioterapeuta com o fono, com toda a equipe interdisciplinar, tá bom? Destes com cidadãos, com a equipe de trabalho, com as instituições, inclusive isso rege a nossa conduta com familiares, né? Você está lá, o familiar está estressado, ele pode até tentar, no limite da emoção dele lá, ficar bravo com a equipe, mas a equipe tem que estar mantendo o equilíbrio. Isso faz parte da ética profissional. Bem, a margem de aplicação é limitada ao círculo profissional e faz com que essas normas sejam específicas e objetivas. Através destes são gerados os códigos de éticas, né? E que são elaborados por associação de classes, ok? E já a atividade de bombeiro não possui uma codificação própria. Normalmente, então, quando minha entidade, minha profissão não tem uma ética, um código de ética próprio, nós utilizamos o código de ética da pessoa que trabalha conosco, né? Então vamos lá, o bombeiro e o SAMU trabalham junto, então o bombeiro tem que vai respeitar o código de ética da enfermagem, o código de ética médica, assim por diante, tá? E suas ações em determinadas situações são pautadas no código, foi o que eu falei, né? São pautadas no código de ética dos profissionais da saúde, desde que não interfiram nos preceitos legais ou procedimentos éticos exclusivos desses profissionais, ou seja, você não pode invadir o espaço, né? Vamos supor, o pessoal da enfermagem está lá funcionando um acesso, aí o pessoal que é do bombeiro vem, já pega o aparelho de pressão, já vem, por mais que ele saiba, né, ele não pode invadir a profissão do outro, tá bom? Mesma coisa eu do SAMU, eu não posso ir lá pegar um rolmatro, né, por mais que eu tenha sido treinado disso, porque eu já trabalhei em rodovia, eu não vou pegar lá um extensor, alguma coisa, e tentar tirar a vítima da ferragem. Eu estaria entrando aí na profissão do bombeiro, tá? Eu estaria exercendo resgate onde ele está lá.
entendeu? Então é um respeitando o outro. Embora as duas profissões do bombeiro e do SAMU não se cruzem, são paralelas, tá? Porque falar um toma espaço do outro, não. Nós trabalhamos juntos, tá? Nós fazemos parte da mesma equipe, né? Somos as mãos do mesmo corpo, tá bom? Então nós trabalhamos juntos e não há nenhuma divergência nisso, ok? No que se refere ao cuidado com o paciente, o bombeiro civil deve atender, né, o profissional da saúde com os seguintes princípios éticos gerais, tá? Primeiro, respeito à pessoa humana, beneficência e justiça. Respeito à sua autonomia. Minha vítima tem direito de se negar a ser socorrida desde que ela esteja de posse de suas faculdades mentais, entendeu? Requer que as pessoas capazes de deliberarem sobre suas escolhas pessoais devem ser tratadas com respeito pela sua capacidade de autodeterminação. Foi isso que eu acabei de falar. Tá? A vítima que tiver de posse de suas faculdades mentais, ela pode ter o direito de se negar a ser socorrida. Porém, é nosso dever tentar dissuadi-la disso, né? O nosso dever é tentar convencer a ir conosco, né? Agora, se a vítima tiver com nível de consciência rebaixado, ela não responde por si só, aí ela passa, né? Nós temos que tomar essa decisão por ela, que é o que diz aí, ó, né? Proteção de pessoas com autonomia alterada e diminuída. Mesmo sem a vontade dela, nós podemos, nesse caso, socorrê-la se ela estiver aí com autonomia alterada ou diminuída. Requer que as pessoas dependentes ou vulneráveis sejam protegidas contra danos e abusos, né? Então isso eu preciso do consentimento explícito do paciente, mas se ele estiver com o nível de consciência rebaixado ou alterado, o consentimento já está implícito, tá? Então ele já está me consentindo, tá bom? Eu tenho que tratá-lo com justiça, né? Eu tenho que ter a obrigação ética de tratar cada pessoa de acordo com o que é moral, o que é certo e adequado, de dar a cada pessoa o que lhe é devido, evitando discriminação de qualquer tipo, tá? Raça, cor, credo, religião, opção sexual, qualquer um. Para nós não tem isso, tá bom? Todos são iguais. E durante o curso de APH ou de bombeiro são ensinadas as normas e técnicas que indicam como proceder, né? São meios de capacitação, né? Como que é esse procedimento? A gente vai fazer isso treinando, né, sempre. A técnica não deve perder a sua correlação natural com as normas éticas, ou seja, eu posso ser técnico, mas eu tenho que ser humano também, né? Não posso só ser técnico, tá? Que atenue o sofrimento da vítima e humanizem o atendimento. Olha aí, falando de humanização, entendemos por humanização no atendimento um valor que resgata na medida certinha, né, o respeito à vida humana, levando em conta as circunstâncias sociais, éticas, educacionais, psíquicas presentes em todo o relacionamento, tá bom? Humanizar não é apenas tratar a vítima pelo nome e um sorriso no rosto, né? É você ter respeito, é você se colocar no lugar da vítima, né? É você entender que eu gostaria, né, eu tenho que tratar a pessoa como eu gostaria de ser tratado. E analisando esse relacionamento ético entre o operador de APH e a vítima, parentes e outros, levamos em consideração 3 princípios fundamentais. O primeiro é o de respeito à pessoa. Se eu respeito a pessoa, minha ocorrência já vai começar a dar certo. Eu tenho que ter solidariedade, né? Me colocar no lugar da pessoa, né? E o sentimento de dever cumprido. Esse é o melhor de todos. Porque se você tem o sentimento de dever cumprido, significa que você fez um bom procedimento, né? Vamos falar um pouco da anatomia humana, né? Aqui nós temos uma das coisas que nós temos que saber para poder até passar para o médico, né, na hora do APH, é a divisão do corpo humano, né? Mas isso é fácil, professor. É cabeça, pescoço, tronco e membros. Tá aí, tá certo. Cabeça, pescoço, tronco e membro. Mas aí o nosso amigo, ele quebra o braço, que é aqui, né? O húmero. Quebrou o braço. Aí eu vou passar para o médico. Melhor, vamos fazer diferente. Ele quebrou o antebraço aqui, ó. O antebraço. Tá? Aí eu falo para o médico, ele quebrou o membro superior, uma possível fratura de membro superior lá no braço.
Olha para vocês verem que loucura. O braço é um osso longo, é o osso do húmero. E esse osso, o tratamento dele é cirúrgico, assim como o do fêmur. Aí eu falei para o meu médico que ele quebrou o braço, só que era o antebraço. Aí eu levo ele para um centro de especialidade complexo e, na verdade, muitas vezes ele não precisa. Um ortopedista colocaria no lugar, entendeu? Ou o contrário também. Eu falo, quebrou a perna. E, na verdade, quebrou o fêmur. O fêmur é 100% cirúrgico. A perna já não, nem sempre. Entendeu? Por isso que eu preciso saber essas subdivisões também. Então, vamos lá rapidinho para a gente entender isso. Então é cabeça, pescoço, tronco e membro. Então vamos na cabeça, que divide duas coisas, né? A cabeça é o crânio, que é a parte posterior da cabeça, e a face, que é a parte anterior. Aí eu tenho o pescoço, que é a união da cabeça com o tronco. Aí no meu tronco eu tenho, olha só, tórax, né? Abdômen, eu tenho o tórax aqui dividido aqui, eu tenho o abdômen e a pelve. Okay? E os membros? O superior eu tenho a raiz, que são os ombros, né, ó, chama raiz, né, ou cintura escapular, né. Eu tenho e as partes livres, que são o braço e o antebraço. Primeiro o braço perto da raiz, o antebraço e a mão, né. E no membro inferior eu tenho a raiz também, que é o quadril, ok? E tem a parte livre, que é a coxa, a perna e o pé. Então essa é a nossa divisão anatômica. Eu tenho que saber isso para quê? Para mim passar para o médico na hora que eu for regular. Depois vamos para o A, né? E lá também aqui, lá voltando aqui um pouquinho, tá o X já aqui, ó, onde eu vou pôr aonde o torniquete, né? Então são o X. O X eu uso onde? Ó, raiz, torniquete juncional. Membros, torniquete comum, né? Então, o X a gente já viu lá também. Aqui vamos para o A. Abertura de via aérea. Abertura de via aérea a gente vê o que? Na via aérea superior aqui, ó. Tá bom? Então o que tem na via aérea superior? Cavidade nasal, cavidade oral, faringe, né? E cavidade nasal, cavidade oral, faringe e hipofaringe. Essa é a via aérea superior. Aí vamos passar para o B. Via aérea inferior. Aí eu tenho laringe, traqueia, brônquios principais, né? E pulmão. Okay? Só que no pulmão, além dos brônquios principais, eu tenho brônquios segmentares, né? Bronquíolos e alvéolos. Essa é a via aérea. Vamos para o C, circulação. Olha lá. Isso aqui é interessante, né? Nós temos uma máxima que diz assim: artéria leva sangue oxigenado e veia leva sangue desoxigenado. Nem sempre é assim, tá bom? Então vamos ver, ó. Do ventrículo esquerdo aqui, ó, sai a aorta, né? Aí sai sangue oxigenado, tá vendo, ó? Ele vem, oxigena aqui as células, tá vendo? Oxigenou e trocou o gás carbônico pelo CO2. Aí ele volta pela veia cava, cai no átrio direito e no ventrículo direito. Olha só que interessante. Cai no ventrículo direito, esse sangue azul é desoxigenado, não é? Então, olha aqui, presta atenção, ele sai pela artéria pulmonar, sangue desoxigenado, tá vendo? A artéria levando sangue sujo. Vai para o pulmão, faz a hematose pulmonar, volta pela veia pulmonar, cai no átrio esquerdo, né, aqui, e começa tudo de novo através da aorta. Então, na pequena circulação ou circulação pulmonar, é o contrário. A artéria leva sangue desoxigenado e a veia traz sangue oxigenado. Na grande circulação ou circulação sistêmica, aí sim, a artéria leva sangue oxigenado e as veias trazem sangue desoxigenado. Ok? Olha aí, nosso coração, né? É aquilo que eu falei, ó. A aorta levando sangue oxigenado é uma artéria, né? Olha aqui, ó. As artérias pulmonares levando sangue desoxigenado, é uma artéria levando sangue desoxigenado para o pulmão. E olha só que interessante, chegando sangue desoxigenado pelas veias cavas, né? Entendeu? E chegando sangue oxigenado pelas veias pulmonares. Tá bom? É isso daí. Bem, nossa primeira aulinha termina aqui.
tá? Depois nós vamos falar um pouquinho de sinais vitais também e vias aéreas, tá bom? Mais um abraço, beijo no coração de todos e se puderem, ó, fiquem em casa, tá bom?